bem-vindos à ATPC de anos iniciais, com o tema O Futebol, a Copa do Mundo e múltiplas possibilidades de aprendizagem. Nossa leitura em voz alta hoje foi do autor Wilson Queiroz. Vou contar um pouquinho da vida dele para vocês. Ele é doutorando em Educação pela Unicamp, possui graduação em Ciências Matemática, especialização em Matemática para professores de ensino fundamental e médio pela Unicamp, é professor efetivo da Rede Municipal e Estadual de Campinas, participou como educador étnico do programa MIPID, é editor e idealizador do Informafricativo do MFEJA, Osiel Alves Pereira, que trabalha com a temática das africanidades Matemáfrica na educação. É cofundador do CONEPA, Coletivo Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades, professor e membro organizador do curso Educação para as Africanidades, Formação para a Cidadania. É membro do ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, é poeta e cordelista, já recebeu o troféu Força da Raça e o diploma Zumbi dos Palmares. Escolhi para vocês o cordel Alfabetização Diaspórica. Vamos ouvir agora a leitura. Agora estamos todos aqui para contar outra história que aponte novas versões das nossas lutas e vitórias. Bem, vocês me perguntam, que nova história é essa? Quais novidades se faz? Ainda que seja às avessas. Caso você não saiba ainda que desde o ano de 2003, uma segunda Lei Áurea fez-se no Brasil outra vez. Da Lei 10.639 de 2003, que falo agora, com sentimento de luta, irá contar a história do negro no Brasil com suas labutas. Espero agora, sinceramente, que esta lei assinada produza mudanças na vida das pessoas a elas destinadas. Foram 120 anos de espera por uma nova abolição que garanta de verdade aos negros o direito de cidadão. Gostaria no fundo do peito que este novo momento faça da dignidade dos negros bandeira de luta e movimento. Hoje estamos no aguardo de todas as possíveis mudanças que trago agora no peito com a juventude e esperança. Igualdade na diferença, respeitando as etnias, cada grupo de brasileiros, exercendo a plena cidadania. Já que somos irmãos e raça biológica não existe, e preciso perguntar então, por que a desigualdade persiste? Kabengele Munanga, professor, uma referência teórica para compreender esta questão chamada alfabetização diaspórica. Lutar pela nossa diferença quando a igualdade nos anula. Lições aprendidas com as leituras do outro teórico, Boaventura. Melhorar de forma efetiva a realidade dos brasileiros, de forma a sermos uma nação que de fato acabou com o cativeiro. Não é mais possível negar que a favela é nova senzala, modelo de uma elite perversa que a história já desmascarara. O que iremos fazer? Que agora é obrigação garantir direitos a todos para construir a nação. Pensada desde muito tempo, uma sociedade fraterna que abrigou no quilombo todos os filhos da terra materna. Queremos mais que discursos, e agora é preciso ação para lidar com o racismo e qualquer forma de discriminação. Resta assumirmos juntos o trabalho profundo e intenso. São 500 anos de lutas em prol do desenvolvimento. Será preciso muito diálogo e muito mais atenção para acabar com o racismo e toda forma de discriminação.
Temos muito a aprender e tantos diálogos a travar na busca de uma sociedade que na África há de buscar, unindo valores daqui que outrora nascera por lá, que durante muitos séculos a intenção era sempre negar. Venho de longos anos que nada se podia dizer e que por isso fizeram o racismo se estabelecer. O Wolof é um idioma africano que agora também nos ensina a embalar novos sonhos de tantos que nos estima. Chavantes, um povo indígena, dentre muitos que havia. Agora fazem parte desta luta também pelo direito à cidadania. Iaiá assim poderia ser escrita através de uma licença poética. Olhar diferente é mais que necessário e assim perceber da África a sua estética. Zulus, um dos povos africanos, que também por aqui aportaram, trabalharam escravizados neste país, que com o paraíso já compararam. Bem, agora uma indicação literária, né? Antes, eu gostaria de comentar que essa leitura, esse cordel escrito pelo Wilson Queiroz, está nesse livro aqui, das Pipocas Pedagógicas, né? Narrativas Outras da Escola, de 2015. E a indicação literária é um livro da Carolina Gonçalves, a Carol do Conviva, do Núcleo Pedagógico aqui da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Ela escreveu esse livro com umas ilustrações belíssimas da Ana Carolina, em que a personagem principal é a Luz, uma menina, né? Só contando rapidinho o enredo para vocês, é um livro infantil. E essa menina um dia chega para a mãe dela e pergunta: o meu cabelo é ruim? E olha, como que isso pode ser desdobrado, o jeito que a mãe dela tratou isso, a questão da ancestralidade, de valorizar a cultura, valorizar as origens. É um livro infantil lindíssimo para ler com as crianças. Então, eu deixo aí a indicação literária para vocês. Lembrando que o trabalho com a consciência negra não se faz somente no mês de novembro. É um trabalho que deve ser feito ao longo de todo o ano, como nós já viemos fazendo com a trilha antirracista. E é importante que esse trabalho tenha um começo, um meio e um fechamento no ano, mesmo que no próximo ano continuemos com essa proposta, certo? Vamos para os objetivos da formação de hoje. Os objetivos são demonstrar como um tema que é foco de interesse dos estudantes pode possibilitar uma aprendizagem significativa, estimular o planejamento de aulas que ampliem o conhecimento sobre as letras do alfabeto através da análise escrita e da escrita dos nomes. Analisar possíveis situações-problema que podem ser desenvolvidas com base no álbum da Copa. Refletir sobre os aspectos socioemocionais que são essenciais em um jogo limpo, o fair play. Incentivar pesquisas geográficas e históricas fundamentadas em leituras de textos de divulgação científica, verbetes, enciclopédias. E esses são os nossos conteúdos de hoje: leitura, escrita, situações-problema e projeto de convivência. Bem, nessa atividade nós vamos trabalhar a leitura e a escrita de nomes próprios. Estaremos abordando a habilidade 5 do primeiro ano e a habilidade 7, sendo elas reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons e da fala, identificar fonemas e sua representação por letras, o desenvolvimento de um trabalho sistemático e frequente com o nome próprio representa importante estratégia didática voltada para a alfabetização inicial dos alunos, além de estar relacionada à questão da cidadania. Então, nós temos aqui algumas sugestões de atividades. Sabemos que muitos professores trabalham com os nomes próprios, com os nomes dos colegas da sala, o nome das crianças que compõem a turma, né? Mas a proposta dessa vez é trabalhar com os nomes dos jogadores de futebol,
né? Então, algumas sugestões. Elaborar fichas com as letras iniciais dos nomes dos jogadores da seleção brasileira, pedir que sorteiem e escrevam os nomes que começam com as iniciais sorteadas, escrita de nomes dos jogadores conforme suas posições. Então, os alunos vão escrever quais são os goleiros, o zagueiro, o atacante, etc. Dizer algumas características dos jogadores, pedir para que os alunos descubram quem é e escrevam seu nome, então falar algumas características, né? Também tem o bingo de nomes, né? Bingo de nomes de jogadores e a forca dos nomes. Bem, esses são alguns dos nomes, né? Então, aqui a gente tem os goleiros, zagueiros, laterais, meio-campistas, atacantes. É preciso tomar muito cuidado, porque as crianças, algumas crianças decoram nomes, né? Então, por exemplo, é possível que algum aluno, né, tenha decorado o nome do Neymar por sua fama e por ser aquela figurinha cromo, a figurinha mais rara, né? Então, quando a criança decora, ela não vai escrever com autonomia, né? Ela vai escrever o que ela tem de memorizado. E isso pode confundir o professor aí, se a criança realmente está alfabética ou não. Tomar alguns cuidados, por exemplo, se a criança se chama Lucas, o Lucas com certeza vai acertar o nome do meio-campista. Só que aqui a gente tem variados nomes que podem ser desafios aí para as crianças, né? Que nem o nome do Bremer, por exemplo. Agora, a atividade 3, né, países elencados para a Copa de 2022. Os objetivos é promover a reflexão sobre o sistema de escrita alfabético e sua aquisição pelos alunos, possibilitar o desenvolvimento da leitura para os alunos que ainda não leem convencionalmente, independente do ano que estejam cursando. Os conteúdos é a reflexão sobre o sistema de escrita alfabético e o desenvolvimento da leitura e escrita. O produto final pode ser produzir um livro com as curiosidades sobre os países elencados para a Copa de 2022, a ser doado para a biblioteca da escola ou para a família, ou ainda ser sorteado a alunos de outros anos, de acordo com o combinado, de acordo com o que a turma decidir, né? É também produto final uma roda de curiosidade sobre alguns países para os alunos de outras classes dos anos iniciais. Nesse projeto, iremos trabalhar a escrita coletiva, o primeiro tipo de escrita coletiva. Essa é uma atividade em que todos os alunos participam. Trata-se de uma situação de aprendizagem sobre o sistema de escrita com foco na interação do grupo, da classe. Os alunos têm de fazer uso dos saberes que possuem, explicar o modo como pensaram e confrontar com a escrita dos colegas para tomar a melhor decisão naquele momento, em relação à forma de grafar a palavra solicitada. Esta é uma proposta a ser realizada de forma permanente nas classes em que os alunos ainda não escrevem alfabeticamente. Pode ser utilizado no interior de projetos ou sequência didática, desde que a escrita tenha um destino, ou seja, esteja inserida em um contexto comunicativo. Qual que vai ser o destino? A escrita, né, de um livro sobre curiosidades referente aos países convocados para a Copa, né? E aí, com as turmas que ainda não escrevem alfabeticamente, nós podemos pensar aí nos primeiros, segundos anos, ou até mesmo os terceiros, ou até relacionar isso ao projeto Aprender Juntos, certo? Vamos lá. O professor solicita a um aluno por vez que escreva na lousa o nome de um país por ele indicado e justifique para o grupo a sua forma de escrever. Em seguida, o professor pede para outra criança com um saber próximo ao do primeiro, que analise a escrita do colega e, caso não concorde, o educador solicita-lhe que escreva ao lado ou embaixo a forma que acredita que a palavra deva ser gravada e justifique para o grupo suas modificações.
Então, escrever ao lado ou embaixo é até uma forma de respeitar a escrita do colega anterior, né? E justificar, para explicar o porquê que você acredita que é diferente do que está ali escrito. Então, aprende até a fazer essa escrita de uma forma coletiva, em equipe mesmo, né? E assim, sucessivamente, até que todos considerem a escrita boa para aquele momento. Vale ressaltar que o critério de escolha dos alunos é de quem sabe menos para quem sabe mais. Então, vou exemplificar. Eu vou chamar primeiro aquele aluno que está na hipótese de escrita pré-silábica. Em seguida, eu chamo aquele aluno, por exemplo, que está na hipótese de escrita silábica sem valor sonoro. E aí, posteriormente, já chamo aquele estudante que está na hipótese de escrita silábica com valor sonoro, até chegar naquele que está na hipótese de escrita silábica alfabética, por último, o alfabético. Porque se eu chamar o alfabético primeiro, não dá para ter essa troca de ideias, né? Então, vamos lá. Vale ressaltar... essa parte comentei com vocês, me desculpem. Assim, todos terão a oportunidade de pensar sobre a forma de escrever determinada palavra a partir da escrita do outro. No final da escrita de cada palavra, o professor copia essa escrita numa folha de papel pardo ou papel craft, né? Que deverá ser afixada na parede da sala. Ao concluir a escrita de todas as palavras, no fim do projeto, retornarão à lista para verificar se há necessidade de mudança na escrita de algumas palavras. Agora, a escrita em dupla. O professor propõe a realização desta escrita em dupla. As duplas escrevem os nomes do país solicitado e, quando todas finalizarem sua produção, seleciona escritas que expressem os diferentes saberes dos alunos sobre a forma de grafar o que fora solicitado. Transcreve o conjunto das escritas na lousa e propõe uma discussão coletiva. Outra forma de escrita coletiva é quando o professor propõe a escrita coletiva de determinado nome do país, por exemplo, solicitando que um aluno de cada vez coloque uma letra da palavra a ser escrita, iniciando pelo aluno com escrita pré-silábica, ou seja, de quem sabe menos. À medida que cada um coloca uma letra, tem de justificar tanto a parte que o colega escreveu, concordando ou não, com a mudança que faz na escrita do outro. Vale ressaltar que no início os alunos apresentam certa dificuldade em justificar suas respostas, mas não é porque está com dificuldade que nós vamos isentá-los de justificar, é importante essa justificativa. Aqui é escrita em pequenos grupos, em que nós organizamos a classe em pequenos grupos, garantindo que seja formado por alunos com as diferentes hipóteses de escrita, com até 4 crianças. A escrita deve ser com letras móveis. Cada criança coloca uma letra, partindo sempre de quem sabe menos para quem sabe mais. É importante que, à medida que cada criança escreva, justifique sua escolha ou mudanças que faz na escrita do outro. A leitura pode ser feita pelos alunos de textos dos gêneros Você Sabia Que?, curiosidade, divulgação científica, leitura pelo professor de textos informativos sobre os países elencados para a Copa. As ilustrações. Os estudantes podem pesquisar e desenhar as bandeiras dos países, continentes, o mapa mundi. A ilustração escolhida pode fazer parte do livro. Orientações gerais. Os nomes dos países não precisam ser trabalhados durante o projeto em ordem alfabética. É possível trabalhar de 3 a 5 nomes por aula. O professor pode ler textos informativos sobre alguns países. A ordem alfabética é discutida no final do projeto, tornando-se mais um desafio para o grupo na organização dos nomes dos países, pois propõe uma reflexão sobre a ordem de cada letra e de cada palavra.
Use o alfabeto exposto na sala para consulta. Aquele alfabeto em cima da lousa aí, dá para ir olhando e consultando. Pode e deve haver mais de um nome de país que se inicia com a mesma letra do alfabeto. E também pode haver letras do alfabeto que não tenha nenhum país, né? Esses são os 32 países selecionados para a Copa. Lembrando que o mundo possui 193 países e somente 32 foram selecionados para a Copa. Olha só, mais um objeto de reflexão. Vamos para alguns questionamentos. Vamos pesquisar curiosidades sobre os países? Por que não foram todos os países do mundo selecionados para a Copa? Como foi essa seleção? Qual a cultura desses países? Em que continente eles ficam? Vamos localizar em mapas onde fica cada um desses países? Quais são as suas bandeiras? Qual a alimentação típica de cada um desses países? Qual o idioma que falam? Quais desses países falam português e inglês? Olha só quantos assuntos para pesquisar em sala de aula para deixar esse projeto ainda mais rico, né? Bem, agora a leitura e curiosidades sobre o futebol. Isso eu retirei lá da atividade 76, das páginas 184 e 185 do material do professor de recuperação intensiva do 5º ano. Né? O material de recuperação intensiva do 5º ano e do 4º ano eu vou deixar na descrição desse vídeo em um link para vocês e também vou deixar no comunicado que vai sair para as escolas. Assim vocês terão acesso a esse material em PDF. Bem, embora não tenham título quase igual, os dois textos que eu vou mostrar para vocês são bem diferentes. É importante chamar a atenção dos alunos para a diferença dos gêneros textuais. Pergunto para os alunos, né? Pergunte para todos os seus alunos onde eles acham que poderiam encontrar cada um desses portadores, cada um desses textos, né? Onde eles poderiam se encontrar. O primeiro texto é um verbete, em geral publicado em dicionários ou enciclopédias. Quanto ao segundo texto, ele pode aparecer em enciclopédia, mas não em um dicionário. Converse com os alunos a respeito das funções desses tipos de portadores. Explore também a possibilidade de achar o texto como o segundo em outros materiais, por exemplo, em um livro ou em uma revista de esportes. Aqui. Pense outras variações de atividades para os alunos alfabéticos. Você pode propor que selecionem e tragam para a classe notícias, reportagens, artigos sobre a Copa publicados em jornais, revistas, sites. É possível organizar grupos de alunos para ler e discutir o que aprenderam, preparando-se para socializar suas descobertas com o restante da turma, por meio de um registro sucinto, né, um registro bem breve. Essa atividade contribui para o desenvolvimento de um comportamento leitor, socializar o que se lê, organizar registros para não esquecer os fatos mais importantes. Então, vamos para a primeira leitura, né? Para conhecer um pouco mais a história de um esporte que é paixão nacional, futebol. A palavra futebol vem do inglês fute, pé, e ball, bola. O futebol moderno surgiu na Inglaterra em 1863. No Brasil, esse esporte foi introduzido em 1884 por Charles Miller, um brasileiro que estudou na Inglaterra e se tornou um grande conhecedor de futebol. Foi ele quem fundou a Liga Paulista de Futebol. E aí nós podemos perguntar para os nossos alunos, onde podemos encontrar esse tipo de texto? Vai ter aluno que vai responder, talvez, verbete, em geral publicado em dicionários ou enciclopédias. Se os alunos não souberem a resposta, nós podemos explorar junto com eles, certo? Agora, uma leitura compartilhada com vocês, que vocês podem replicar com os seus alunos. O futebol. Vamos fazer inferências? Vamos lá. A partir desse título, que tipo de gênero textual você acha que trataremos?
Um texto de divulgação científica? Um texto instrucional com regras do jogo de futebol? O que vocês acham? Vamos lá. O futebol. O futebol, esporte mais popular do mundo, também é o preferido dos brasileiros. O jogo disputado com os pés tem origem na China, há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, praticado como um treino militar. O formato atual, com 2 equipes de cada lado, foi definido em 1848, numa conferência que padronizou regras em Cambridge, na Inglaterra. E aí, vou perguntar para vocês, o futebol originou-se de qual país? Nós vimos aqui, né? A China. O modo como jogamos futebol hoje é originário de qual país? Olha só as mudanças que aconteceram na Inglaterra. Então, como a gente pode trabalhar a localização de informações, né? Vamos para o próximo. No Brasil, a primeira bola chegou em 1894, com o ferroviário paulistano Charles Miller, filho de um escocês com uma brasileira, na volta de um período de estudos na Ilha Britânica. No início, o esporte bretão era restrito à aristocracia e foi adotado pelas escolas inglesas e americanas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os matches, partidas, eram disputados apenas em clubes de elite. Qual era o esporte bretão? Eu pergunto para vocês. Preciso ler todo o texto, perceber que o esporte bretão é o futebol. Quais eram as pessoas que tinham acesso ao futebol? E aqui a gente já pode perceber a questão da desigualdade, né? As diferenças de classes. Vamos lá? Nas primeiras décadas do século XX, surgiram muitos times e federações estaduais. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a primeira seleção brasileira foram criadas em 1914. A equipe é considerada a mais vitoriosa da história do esporte. Jogou todas as edições da Copa do Mundo e segue recordista em conquistas do torneio, com 5 títulos obtidos em 3 continentes, Europa, América e Ásia. E qual foi a equipe considerada a mais vitoriosa? E por quê? Na década de 1920, os negros passam a ser aceitos nos clubes e durante os anos seguintes foi feito um grande esforço governamental para promover o futebol no Brasil. A construção do Maracanã para a primeira Copa do Mundo disputada no Brasil em 1950, por exemplo, foi na era Vargas. Em 1894 já se jogava futebol no Brasil e somente em 1920 os negros passam a ser aceitos nos clubes. É possível refletir sobre o racismo e a desigualdade através do futebol? O que vocês acham? Um questionamento para reflexão. Entretanto, o primeiro título mundial do Scratch Canarinho só viria em 1958 na Copa da Suécia. O time comandado pelos negros Didi e Pelé, com o mestiço Garrincha e o capitão paulista Bellini, confirmou o futebol como principal elemento da identificação nacional. Na época, o esquadrão multiétnico reuniu pessoas de todas as raças, condições sociais e provenientes de várias regiões brasileiras. Isso é o conteúdo editorial de 2014 do IMESP. E, por fim, eu questiono: quando foi o primeiro título do Brasil e o que podemos aprender com o futebol? Pensando também nessa situação da igualdade ou equidade, seria melhor a equidade, né? Bem, finalizamos aqui essa atividade. Agora,
vamos para matemática. É possível também envolver o tema futebol na matemática. Vamos lá. O mundo é formado por 193 países reconhecidos internacionalmente, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Contudo, apenas 32 países foram selecionados para participar da Copa do Mundo de 2022. Quantos países não irão participar? Que tal pesquisar o porquê eles foram eliminados? Bem, agora vamos analisar aqui, né? Esse tipo de questionamento, nós precisaríamos fazer o quê? A criança precisa ler, interpretar, para depois realizar uma técnica operatória. Lendo aqui, ela percebe que 32 irão participar da Copa, 193 não. Então, é preciso fazer aí uma subtração, 193 menos 32, para chegar aí no resultado. Nós estudamos Gerard Verneau, né, os campos conceituais de Gerard Verneau, e percebemos que a subtração é a operação irmã da adição, e elas se encontram no campo aditivo. E como que nós classificaríamos isso, né? Isso é uma transformação negativa de um estado inicial. Estado inicial eram os 193 países. A transformação negativa é que eu retirei esses 32. Então, transformação negativa do estado inicial. Bem, vamos para o próximo. Próxima situação, problema. Para completar o álbum da Copa do Mundo de 2022, é necessário comprar o pacote de figurinhas. Cada um vem com 5 unidades e está sendo comercializado no Brasil por R$ 4,00, o dobro do valor da última competição. Se a última edição foi em 2018, qual era o valor das figurinhas naquele ano? Até perceber, né? Se esse ano é o dobro, em 2018 é o quê? A metade. Isso se encontra lá nas teorias dos campos conceituais de Verneau, no campo multiplicativo, tem relação com a proporcionalidade. Bem, mais uma situação problema. Então, aqui. Assim, no Brasil, para completar todo o álbum, é necessário, no mínimo, 134 pacotes, ou seja, 670 figurinhas. Considerando o valor de R$ 4,00, o brasileiro precisa desembolsar quantos reais? Então, mais uma questão aqui, onde Gerard Verneau, nos campos conceituais, mostra que é o campo multiplicativo, proporcionalidade, em que nós precisaremos compreender a situação problema para perceber que é preciso multiplicar os R$ 4,00 de um pacotinho por 134, que é a quantidade de pacotes que eu necessito para finalizar aí, para calcular, né? Então, 134 vezes 4, olha só, né? Bem, aqui nós temos um quadro em que há o país, o valor local e a conversão aproximada em real, né? Então, nós podemos refletir em qual país gastaríamos menos para completar um álbum e em qual país gastaríamos mais, né? Deixei aí a fonte para vocês pensarem em atividades, né, no planejamento de vocês. A atividade 5 é outra situação, problema envolvendo a Copa de 2022. Então, aqui, no último mês, um vídeo em que um jovem pesa os envelopes do álbum viralizou nas redes sociais. A maioria dos pacotinhos pesa 4 gramas. Então, caso a balança registre um número 5 gramas, né, significa que há uma figurinha a mais do livro da Copa do Mundo, né? O tão procurado cromo extra, avaliado em centenas de reais na internet. O que no início pode ter sido uma brincadeira virou assunto sério. Será que as pessoas realmente pesam envelopes em busca dessas figurinhas raras? Segundo a editora Panini, dona do produto, a chance de encontrar uma dessas em um pacote é de 1%, 1 em cada 100. Né? Então, em 1 em cada 100 pacotes, haverá uma cromo especial do Neymar, do Messi, por exemplo. Ao todo, são 80 destes na coleção.
mas que não possuem espaço para serem colocadas no livro ilustrados. Mesmo assim, por serem bem avaliadas no mercado, uma figurinha dourada do craque brasileiro foi colocada à venda por 9 mil na internet. O interesse e a busca por essas figurinhas, só cresce, né? Então, deixei a fonte aí para vocês também. E um questionamento, né? Considerando que são necessárias 134 pacotes dessas figurinhas para completar o álbum, e cada pacotinho pesa em média 4 gramas, o álbum pesará mais de meio quilo ou menos de meio quilo quando estiver completo. Para resolver essa situação, problema, é preciso leitura, interpretação, perceber que aqui a gente está envolvendo a unidade temática grandezas e medidas, e o campo multiplicativo também, além de uma estimativa, né? Então, a gente vê 134 vezes 4, quanto que vai dar? Esse resultado dá mais do que meio quilo ou menos do que meio quilo? Quantos gramas, né, se refere ao meio quilo? 500? E aí, como é que a gente resolve? Agora, a atividade 6. A atividade 6, clicando nessa imagem, vocês vão direto para a matéria. Eu vou deixar os slides também na descrição desse vídeo. É o jogo limpo ou fair play, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e o futebol. Aqui. Jogo limpo e respeito pelos outros são valores essenciais não só para o esporte, mas para a vida em sociedade. No esporte, o conceito de fair play está ligado à ética, ou seja, os praticantes devem jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de forma proposital. Atualmente, essa expressão é empregada em praticamente todos os segmentos da sociedade e toma o significado de apresentar uma conduta de acordo com os padrões éticos, sociais e morais. Vamos mergulhar um pouco mais sobre esse conceito? A expressão jogo limpo tornou-se tão popular que quase todos os países desenvolveram um equivalente na sua própria língua. Tanto que o fair play, expressão americana para jogo limpo, é mundialmente reconhecido como um dos princípios básicos dos direitos humanos. No esporte, o fair play envolve a luta contra a fraude, contra o doping, contra a violência, tanto física quanto verbal, contra a desigualdade de oportunidades, contra a comercialização excessiva e contra a corrupção. Então, essa foi uma sugestão da nossa amiga Joyce, PCNP, quer dizer, PEC, de Educação Física, que ela comentou comigo sobre o fair play, a importância disso. Bem, agora um recadinho. Como recado, eu vou falar para vocês do Saresp, que de acordo com a resolução SEDUC 81, do dia 19 de outubro de 2022, a aplicação será no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. E aí eu peço para que vocês avisem a comunidade, conversem com as famílias das crianças para incentivar a presença de todos os estudantes e dialoguem sobre a importância dessa avaliação. Bem, quem farão, né? Quais turmas serão avaliadas? Os segundos e quintos anos dos anos iniciais serão avaliados e os terceiros anos também serão avaliados, mas de forma amostral. Bem, aqui é um aviso sobre as datas, né? Então, de 7 a 10 de novembro, eu espero que todos estejam assistindo essa TPC que estou gravando com muito carinho para vocês. Do dia 21 a 25 de novembro, será o desdobramento em que as CGPs, né, e os docentes realizarão na própria unidade escolar. E esse desdobramento, eu deixo algumas sugestões para vocês fazerem aí conforme a necessidade da escola de vocês. Então, a continuidade da TPC é uma proposta
para a semana do dia 21 a 25 de novembro. Como proposta, eu trago aqui, professores, vamos planejar aulas que estimulem a pesquisa sobre a variedade dos povos e culturas ao redor do mundo. Então, nós temos a coleção Crianças Como Você, que é uma sugestão de material para ser lido com os estudantes, para uma leitura em voz alta ou compartilhada, ou mesmo uma pesquisa. Bem, outra sugestão para o planejamento do professor é estimular a leitura de notícias, reportagens, demais textos jornalísticos, incentivando o debate e a escrita de carta de leitor. Então, vamos ler a reportagem. Você pesa figurinhas da Copa? Em bancas de São Paulo, isso está proibido. Entenda. Então, essa reportagem é do site Terra. E agora vamos estimular os alunos a debaterem ou escreverem uma carta do leitor, demonstrando sua opinião e argumentando se são a favor ou contra pesar figurinhas. Bem, aqui uma proposta para vocês estudarem na ATPC do dia 21 a 25 de novembro, que seria planejar aulas que estimulem a exploração de calendário, a pesquisa sobre curiosidades referentes ao Catar, o conceito de medida de temperatura, enfim, em aulas é possível abordar as questões matemáticas e geográficas que estão no nosso cotidiano. E eu deixo alguns questionamentos para vocês. Por que o Catar será a sede da Copa de 2022? Quando é a Copa do Mundo de 2022? Quais dias, Então, qual será o clima do Catar? Então, aqui já deixei até para vocês um gráfico com a temperatura média em Doha, no Catar. Por fim, eu deixo também uma sugestão. Professor, nessa semana de 21 a 25 de novembro, releia a matéria sobre o fair play, o jogo limpo, e entre pares, entre os professores aí da sua unidade escolar, revisite o material do projeto de convivência com o intuito de refletir sobre como esse tema e o futebol podem te ajudar a planejar ou retomar as seguintes aulas. Então, lá no primeiro ano, aula 14, acalmar a raiva. Aula 21, lidar com xingamentos. No segundo ano, aula 1, ser respeitoso. Aula 13, lidar com os erros cometidos. No terceiro ano, aula 6, compreender o ponto de vista do outro. Aula 14, lidar com a decepção. No quarto ano, aula 2, escutar com atenção. Aula 20, assumir a responsabilidade por suas ações. No quinto ano, aula 7, discordar respeitosamente. Aula 12, lidar com a frustração. Esses são os nossos referenciais. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o material da recuperação intensiva, caso vocês queiram utilizar também. E, por fim, eu encerro retomando o título do cordel escrito pelo Wilson Queiroz, Alfabetização Diaspórica. Mas, afinal, o que é diáspora? O termo diáspora tem a ver com dispersão, refere-se ao deslocamento, forçado ou não, de um povo pelo mundo. Eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui comigo nesse momento formativo. Fiquem agora com um trecho da música Diáspora do Tribalista. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.